Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre síndrome do pânico. Por que se fala síndrome do pânico? Eu há mais ou menos uns acho que mais tempo, acho que uns 9 anos atrás, mais ou menos, eu passei por essa doença. E ultimamente eu tenho me deparado com muitas pessoas, assim, muitos casos que vêm com essa doença, com depressão, enfim. Então, hoje me incomodou um pouquinho para falar. A síndrome do pânico, no meu caso, ela foi gerada por ansiedade. Eu era uma pessoa muito, assim, ansiosa. As coisas que eu tinha que fazer, vamos supor, eu tinha algo para resolver, eu tinha que ir a algum lugar, ou eu tinha que viajar, tudo. Eu pensava assim, bem antes de acontecer. Então, eu sofria por antecipação. E isso me gerou uma ansiedade que me trouxe a síndrome do pânico. No meu caso, na época, eu era uma pessoa assim que eu achava que eu tinha que saber de tudo, eu achava que eu tinha que estar ligada em tudo. E eu peguei uma mania de querer saber sobre doenças. Eu ia no Google, eu colocava o nome lá e queria saber o que aquela doença era, o que ela gerava, quais os sintomas, que remédios tomava, enfim. E aí eu fiquei tão obstinada pela aquele Google, pelas doenças, tudo, que eu comecei a sentir os sintomas. Então, todas as doenças que eu pesquisava, eu sentia. Então, eu achava que eu estava com a doença. Uma hora eu achava que eu ia morrer, outra hora eu achava que eu ia ter um treco, ia ter um infarto, ia ter um AVC. Então, isso foi tomando uma conta da minha mente que me gerou a síndrome do pânico. Então, tudo que falava sobre doenças, vamos supor, uma pessoa chegava perto de mim e falava assim, meu marido, ele passou mal essa noite e sentiu isso, isso, isso. Na hora, a minha mente era incrível, ela apertava algum gatilho e todos esses fatos que essa pessoa me contava que o marido sentiu ou que ela sentiu, eu começava a sentir e começava a me dar a crise do pânico. Então, é um medo exagerado, é uma coisa assim que você acha que você vai morrer, aí começa a enformigar a cabeça, você começa a suar frio, palpita o coração, as pernas tremem, você fica tonta, é uma coisa assim louca do organismo, da cabeça da pessoa. E muitas vezes você não é a doença, você não tem nada, são os sintomas que geram essa crise do pânico. O pânico te deixa numa situação tão assim, com adrenalina tão alta, que o seu organismo reage com esses sintomas. Então, na época, eu tentei ir em alguns médicos, cheguei a tomar alguns medicamentos, mas os medicamentos que eu tomava, parecia que eu estava numa bolha, eu perdia os sentidos, assim, da mão, eu não conseguia pegar as coisas, eu sentia muito sono, era uma coisa assim, eu me sentia totalmente dopada, parecia que eu estava numa bolha de ar. E isso me fazia muito mal, eu não conseguia ter uma vida normal, aí eu optei pela homeopatia. A homeopatia, claro que ela, assim, muitas pessoas pensam que não faz o efeito, que demora isso, aquilo, só que a homeopatia, ela trata a raiz do problema. O que acontece? Com os outros remédios, ele trata os sintomas, ou seja, você para de tomar o remédio, você pode começar a sentir de novo tudo aquilo que você sentia, então você se torna dependente daquilo. A homeopatia, claro que você tem uma certa dependência, só que você trata a raiz do problema. Aí o que acontece? No começo até você toma várias gotinhas de horas em horas, quando você tem crise é de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, é uma coisa assim meio trabalhosa.
Só que aquilo, com o tempo, dentro da própria homeopatia, você descobre uma gotinha que... Aquela gotinha, vamos supor, ela te dá um alívio de uma dor de cabeça até de uma cólica menstrual ou de algum sintoma de pânico, enfim. Aquela gotinha é para o seu organismo. Então, no meu caso, eu tratei um bom tempo com homeopatia e fui reduzindo, tá? Hoje em dia, né, graças a Deus, eu não faço mais uso. Mas o que eu quero dizer dentro de tudo isso? No momento que eu tive essa síndrome do pânico, eu também procurei me achegar a Deus. Eu sou uma pessoa minha mãe era evangélica, hoje Deus já a recolheu. Então, eu tive uma criação dentro da doutrina cristã. Então, eu comecei a buscar mais a Deus, eu ia na igreja, eu pedia oração, eu ouvia a palavra, muitas vezes eu passava mal ali dentro, mas aquilo assim foi me tratando de uma tal maneira que eu fui tendo mais segurança comigo mesmo. Porque quando você passa por um problema como a síndrome do pânico, depressão, as pessoas que não estão passando esse problema, o que acontece? Elas não acreditam muito em você. Elas às vezes acham que é frescura, às vezes elas acham que você está procurando doença demais. Então é muito difícil uma pessoa sã entender uma pessoa que está, talvez, que aquela doença que ela está passando, ou seja, a síndrome do pânico, a depressão ou outras doenças psicossomáticas, ela veio de um estágio, vamos supor, de um trauma, ela teve um transtorno, ela teve alguma amargura de alma. Então aquilo realmente hoje que eu posso dizer como eu passei por isso, eu acredito que era uma amargura de alma que eu tinha, e isso gerou essa doença psicossomática. Então, o que acontece? Não adianta só você tomar remedinho, fazer terapia, tratar com gotinha, porque é uma doença da alma. As doenças psicossomáticas são doença da alma. E a doença da alma, só quem trata é Jesus Cristo. Então foi o que eu fiz na época. Eu ia na igreja, mesmo que eu passava mal, eu sentia o pânico ali na hora, mas o que aconteceu? A perseverança foi me trazendo a cura, porque tudo aquilo que eu tinha dentro de mim, que me amargurava, meus traumas, tudo, aquilo, conforme eu recebia oração, eu escutava os louvores, eu ouvia a palavra, aquilo foi me libertando, eu fui conseguindo colocar para fora, eu fui conseguindo mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir, a minha maneira de me portar. Mas isso a gente só consegue se a gente tem a perseverança de continuar, de caminhar, de ir. Mesmo que você tenha medo, mesmo que você não sente vontade de ir, era uma coisa assim louca que eu sentia. Eu sabia que eu tinha que ir, eu sabia que eu me sentia bem depois que eu ia para a igreja, que eu escutava os louvores, que eu recebia oração, que eu escutava a palavra, mas muitas vezes eu não tinha força de ir. Isso o que é? O próprio inimigo, muitas vezes, a nossa mente, muitas vezes quando a gente está passando por um período desse, a gente pensa muito negativo. Então é aquela coisa assim, é uma briga entre a carne e o espírito, né? A sua carne, ela tá praticamente deteriorada, ela tá mal, ela tem medo, ela tem pavor, ela não quer ir, é uma coisa assim, tudo negativa, a sua mente ela não tá bem. Então, mas por outro lado,
você sabe que aquilo vai te fazer bem, aquilo vai te trazer a cura, aquilo vai te trazer a sua libertação. Então, realmente, eu não vou dizer para vocês que foi fácil, mas era assim, era um intensivão, era uma perseverança, era uma coisa que eu sabia que ali eu ia encontrar a minha solução. E foi assim que aconteceu comigo. Eu ia praticamente na igreja quase todo dia, eu recebia oração, eu escutava a palavra. Mesmo quando eu estava em casa, que eu sentia que ia me dar alguma coisa, eu colocava a palavra no YouTube, eu colocava os louvores. Eu, na minha pequenez, assim, que eu não entendia muito bem, eu pedia para Deus, sabe, levar aqueles meus espantos, aqueles meus terrores que eu sentia, aqueles meus medos, porque a própria palavra do Senhor fala que não existe o medo, né? O amor de Deus, ele lança fora todos os medos, né? Então é uma coisa assim que você cria. Então, o amor de Deus, o amor que Deus nos recebe, a palavra, a segurança da palavra, que conforme você vai ouvindo, vai penetrando na sua alma, você vê que as coisas são totalmente diferentes do que o mundo nos mostra lá fora, você vai adquirindo confiança, você vai adquirindo segurança, você vai adquirindo perseverança. Aí que está a libertação da sua alma em relação às coisas do mundo. Porque se a gente ficar nas coisas do mundo, hoje em dia, o que acontece? Só tem desgraça. Então, o que acontece? A gente começa a somatizar tudo, a gente traz para dentro de casa, a gente traz para dentro da nossa mente, sendo que a própria palavra de Deus fala que o mundo jaz do maligno. O maligno é o príncipe do mundo. Então, nós não fazemos parte do mundo em que vivemos. Por isso que nós temos que nos apegar a Deus, e porque a gente só está aqui de passagem. Então, o que acontece lá fora, assim, a gente não pode trazer para dentro de casa ou somatizar aquilo. Por quê? Porque nós temos Cristo, nós estamos em Cristo e nós sabemos que nós estamos de passagem. A partir do momento que você aceita Cristo Jesus como seu único, exclusivo e eterno Salvador, é como se você tivesse uma marca em você. E o inimigo, as coisas ruins, sabe, aquele lá não toca, porque é de Cristo Jesus, foi marcado pelo sangue de Cristo Jesus. Então, você sabendo disso, você se adquirindo mais conhecimento, você conhecendo mais a palavra de Deus, aquilo vai te trazendo também uma segurança maior, você vai entendendo melhor as coisas como funcionam. Então, comigo foi assim. Então, hoje em dia, as pessoas assim que eu encontro, claro que tem pessoas assim que não acreditam, tem pessoas que não querem, então pessoas que de repente não é aquele momento, elas estão muito amarguradas, então elas acham que tomando remédio, o remédio vai ser a segurança dela. Não, eu tento trazer para elas assim o que eu passei. Então, sim, eu falo que a gente não pode enfatizar tudo assim, se Deus colocou no mundo os psicólogos, os tratamentos, o médico, eu acredito que é para nós usufruirmos. De que maneira? Nós sabemos que nós temos que fazer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, nós temos que cuidar bem dele, sim. Nós temos que ir ao médico, nós temos que fazer os exames periódicos, nós temos que tomar cuidado, sim, com a alimentação, com a higiene mental. Nós temos que selecionar, sim, o que nós vamos ver na televisão, o que nós vamos ver na internet, o que nós vamos ver no YouTube. Nós temos que selecionar, sim, o nosso círculo de amizade. Nós temos que selecionar, sim, os lugares aonde pisamos. Porque dependendo, nós estaremos trazendo coisas ruins para nós. Porque as coisas entram, a gente
a gente vê e elas entram, a gente vê pelo olho e aquilo lá já vai para a mente e para o coração. Então nós temos que tomar cuidado sim com o que vemos, aonde pisamos, com quem conversamos. Por exemplo, a gente, assim, conversar com uma pessoa que é muito negativa, que por mais que você faça, por mais que você fale de Jesus para ela, porque por mais que você fale, queira mostrar para ela que as coisas não é do jeito que ela pensa, de repente aquela pessoa, ela é tão negativa que ela não consegue enxergar esse lado. Então, se você passar a conversar com uma pessoa negativa, você vai se tornar negativo. Então, a gente é aquele ambiente, né? Aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, por isso que nós temos que selecionar muito o que vemos, com quem conversamos, enfim. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós temos que ter a nossa qualidade de vida. Então, como eu falei, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar, se alimentar direito, fazer os exames periódicos, fazer o que? A nossa parte. Muitas pessoas, eu me incluo porque eu era assim também, a gente acha assim que nós, assim eu falo assim do lado assim do cristão, né? Nós vamos na igreja, nós estamos em Cristo Jesus, então nós achamos assim, nós temos mania de colocar tudo dentro do saquinho e generalizar tudo. Porque nós estamos na igreja, nós oramos, nós lemos a palavra, nós vamos ao culto, nós achamos assim que Deus, assim, nada vai acontecer. A própria palavra de Deus fala que nós estamos sim sujeitos às coisas, às mesmas coisas que os ímpios, que todas as pessoas estão sujeitas. Então, por isso que a gente tem que se cuidar, nós temos que fazer a nossa parte. Então, aonde que Deus entra aí? Então, a partir do momento que você faz a sua parte, você tem um limite, você tem um estágio que você fala assim, não, eu fiz, daqui para cá eu não tenho como mais ir, eu estou no meu limite. Então, é aí que Deus entra. Por quê? Porque Deus é o Deus das causas impossíveis. Então, não adianta a gente sentar e falar assim, ai Deus, faz. Não, Deus ele vai fazer a parte dele. E nós temos que fazer a nossa parte. Então, nesse caso da saúde, o que é? Nós temos que se cuidar, tomar cuidado com o que come, fazer exercícios físicos, cuidar do templo do Espírito Santo, a higiene mental. Então, engloba uma série de coisas. E Deus, o que Ele faz? Ele faz a parte dele. A partir do momento que você procura um tratamento, você procura um estilo de vida diferente, você procurou se abster das coisas assim que não te edificam, ou seja, programas de televisões, no YouTube, doenças ruins, enfim, todas essas coisas assim que acabam agravando a nossa mente e nos trazendo a ansiedade, o pânico, a depressão. Então, a gente se abstendo de todas essas coisas, a gente vai chegar no estágio e falar assim, olha Deus, eu fiz a minha liçãozinha de casa, eu me cuidei, eu tomei cuidado da minha alimentação, eu fui ao médico, fiz os meus exames periódicos e tal. Agora, Senhor, é com o Senhor, eu cheguei no meu limite. E é aí que Deus vai fazer a parte dele, é aí que Deus vai entrar. Comigo foi assim. Então, comigo eu procurei, sim, os tratamentos, eu fiz a minha parte. E o que eu fiz? Eu perseverei. Eu comecei todo dia a me alimentar com a palavra de Deus. Aquilo foi mudando minha mente, aquilo foi me clareando meus pensamentos. A palavra de Deus foi me libertando das coisas más que eu pensava. Por quê? Porque Deus é vida. Sabe? E todos os pensamentos ruins que eu tinha de morte, de doença, de mal, de sentimentos ruins, tudo aquilo era tudo coisas assim ruins que o inimigo trazia à minha mente, soprava na minha mente. Mas a partir do momento que eu comecei a alimentar a minha alma, comecei a ver as coisas boas,
comecei a ler a palavra de Deus, comecei a alimentar a minha alma, o espírito de coisas boas, todas aquelas coisas assim foram se afastando de mim. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria muito que quem ouvisse essa live, quem estivesse passando por esse transtorno, porque ultimamente nós temos tido muitas notícias ruins, muitas catástrofes. Então, assim, é o mundo lá fora. Nós temos que ter, é uma realidade que nós estamos vivendo. Então, não queira entender, não queira questionar, não queira, deduzir, porque você pira. Você pira porque nosso entendimento, a gente fica nos achismos, e esses achismos acabam adoecendo a gente. Então, faça a sua parte, faz o que te faz bem. O médico, na época, sempre me falava assim, você tem que fazer coisas que te tragam prazer, que te faça bem. Faz bem pra sua mente, se cuide, faz as coisas que você gosta, Conheça, vá conhecer a igreja, você não precisa, assim, de repente, conheça, assim. Muitas pessoas acabam não indo porque tem a gente deduz tudo, né? Tem uma imagem, que os crentes são assim, que a igreja evangélica não pode isso, ou então, eu tenho um vício, eu fumo, eu bebo, então só depois que eu largar isso, ou então eu gosto de ir na balada, então só depois que eu largar isso eu vou na igreja. Não, porque a palavra de Deus fala, vinde do jeito que estás. Então Deus sabe as suas necessidades, Ele sabe o jeito que você é, Ele sabe seus pontos fracos, Ele sabe aonde que você vai errar, Ele sabe aonde que você de repente não consegue se libertar daquilo, você tenta e não consegue. Então Deus sabe, então Ele fala, por isso que Ele fala, vem do jeitinho que você tá, que eu vou cuidar de você, eu vou te libertar de todos os seus medos, todos os seus traumas, todas as suas angústias, eu vou te mostrar um novo estilo de vida, eu vou te mostrar uma nova esperança, uma nova expectativa de vida, porque quando você chega, vamos supor, uma depressão, uma síndrome do pânico, quando você está no fundo do poço, você não vê mais nada. Você acha que, a vida, os momentos bons, tudo acabou para você. É só tragédia. E não é assim. Então, Cristo te traz uma nova expectativa de vida. Aquela luzinha lá no fundo do túnel, que talvez um dia passou pela sua cabeça, será que existe? Existe sim. Então, procure sim os tratamentos que Deus nos colocou aqui no mundo e procure a solução em Cristo Jesus, porque é Ele que vai te libertar das suas fraquezas, das suas angústias, dos seus traumas, dos seus medos, dos seus porquês, de tudo, tudo, tudo. Hoje eu falo em alto e bom tom que eu sou liberta para a honra e glória do Senhor. Hoje eu não faço mais nenhum tipo de tratamento, nem homeopático, nem de remédio, nem com psicólogos. Eu sou liberta, graças a Deus, de tudo isso. Hoje Cristo, a palavra, o meu estilo de vida me ensinou a como pensar enquanto nós vemos tantas tragédias, a como me portar, nesse mundo louco que nós estamos vivendo, nesse sistema louco que a gente vive. Então, hoje, assim, eu tenho segurança que Cristo traz para a minha vida. Então, eu quero deixar um convite para você, que você que passa por tudo isso, que está amargurada, que talvez esteja passando por tudo isso que eu falei aqui nessa live, procure uma igreja evangélica, procure a Cristo, porque Ele é o único, exclusivo e eterno Salvador. É Ele que você vai encontrar a solução.
No mundo, nos médicos, na medicina, você encontra um tratamento, sim, mas a solução para todos os seus problemas, seja nessa área da saúde, seja conjugal, emocional, enfim, a solução que eu falo, a solução, você só vai encontrar em Cristo Jesus. Amém? Se alguém quiser conversar comigo, comentar alguma coisa, ou querer saber de mais alguma coisa, eu estou aí, é só comentar, ou então me chamar no privado, que como eu encontrei a solução para toda aquele medo, aquela fase ruim da minha vida que eu passei, então eu senti que eu não podia ficar calada. Então eu quero também mostrar essa solução que eu achei para a minha vida, para o meu estilo de vida, a cura, a minha cura interior, a minha cura para a alma, eu quero ensinar ela para você também, tá bom? Fiquem todos com a paz que excede todo o entendimento, que essa paz é de Cristo Jesus. Até a próxima live.